A gente já se acostumou com a ideia, né? Pedir um carro por aplicativo, a viagem acontece e uma gigante da tecnologia fica com uma bela fatia desse valor. Mas e se a história fosse outra? E se os próprios motoristas fossem os donos do aplicativo? Pois é, no Brasil, essa ideia não é só uma ideia. Já é uma realidade, com um movimento que está crescendo e colocando o motorista no comando do volante e do negócio. Bom, para entender essa história a fundo, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, qual é o dilema que os motoristas enfrentam? Depois, como o cooperativismo entra como resposta? Vamos ver os detalhes de como esse modelo funciona na prática, o crescimento desse movimento e, claro, o que o futuro reserva para esse jeito diferente de fazer as coisas. Então, vamos começar pelo começo. Para entender a solução, a gente precisa primeiro entender o tamanho do problema. Olha, essa frase do Marcelo Santos, que é um dos diretores da Liga Coop, resume tudo de um jeito bem direto, né? A matemática é cruel. É preciso o dobro do esforço, o dobro de corridas para conseguir o mesmo dinheiro. É uma pressão econômica constante. E essa pressão se traduz em tempo de vida, na verdade. Imagina só, passar de 12 a 15 horas por dia no trânsito, longe de casa, só para conseguir pagar as contas no fim do mês. É uma rotina exaustiva. E o motivo desse aperto todo tem um número. Taxas que muitas vezes passam dos 30%. Pensa bem, quase um terço de todo o valor gerado em cada viagem simplesmente não fica com a pessoa que está ali, dirigindo. Esse dinheiro vai para outro lugar, muitas vezes para investidores fora do país. Ok, o cenário é complicado, mas é aí que surge uma alternativa, uma virada de chave nesse modelo. A ideia aqui é revolucionária na sua simplicidade. Em vez de os motoristas trabalharem para um aplicativo, eles são os donos do aplicativo. Essa pequena mudança na posse da plataforma muda completamente as regras do jogo, desde quem toma as decisões até, claro, para onde vai o dinheiro. A diferença é gritante, né? De um lado, a gente tem o modelo tradicional, uma estrutura de cima para baixo focada em dar lucro para os acionistas. Do outro, uma estrutura em rede, onde as decisões são tomadas em conjunto e o objetivo principal é garantir o bem-estar dos próprios trabalhadores. E essa fala do Marcelo Santos captura bem o espírito da coisa. Não se trata só de um negócio, mas de uma comunidade. Pessoas que se juntaram porque acreditam que existe sim um jeito mais justo de fazer as coisas. Tudo bem, a filosofia é bonita, mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia? Vamos ver a mecânica por trás disso. E aqui está o número mágico, o coração do modelo. Uma taxa fixa de apenas 12%. 12%. Lembra daqueles mais de 30% do outro modelo? Pois é, a diferença é enorme e vai direto para o bolso do motorista no final de cada corrida. E o mais interessante é que esses 12% não são para gerar lucro para um investidor. Essa taxa foi calculada para cobrir só o essencial, os custos de operação, como as taxas do cartão, os servidores que mantêm o app no ar e a manutenção. O foco é fazer a roda girar, não extrair o máximo de valor. Quando a gente coloca um modelo do lado do outro, fica tudo muito claro. De um lado, taxa fixa, lucros que voltam para os motoristas, decisões democráticas e o dinheiro circulando na economia local. Do outro, bom, a história é bem diferente. E tem mais, olha que detalhe incrível. Se no final do período, depois de pagar todas as contas, sobrar algum dinheiro, ele não vira bônus para executivo. Ele é devolvido para os próprios motoristas. Eles até apelidaram isso de 13º coletivo. É o reconhecimento de que o valor foi gerado por eles. E para entrar, não é só baixar o aplicativo. A cooperativa leva a qualidade e a segurança muito a sério. Existe todo um processo que envolve um curso sobre cooperativismo, o pagamento de uma cota para virar sócio-dono, vistoria do carro e checagem de antecedentes. É um compromisso. Bom, a ideia é ótima no papel e parece funcionar na prática. Mas isso está restrito a uma cidadezinha? Não, muito pelo contrário. O movimento está crescendo. A jornada deles é bem impressionante. Começou com cooperativas locais, como a Copamã, em 2019, ganhou força com a criação da Federação Nacional em 2023 e deu um passo gigantesco com a parceria firmada com o Ministério do Trabalho. Ter o apoio do governo é um baita reconhecimento, que valida o modelo e pode ajudar muito na expansão. E os números de hoje já são bem relevantes. A Liga Coop já está em 12 estados, com cerca de 10 mil motoristas e mais de 70 mil passageiros. Um passo estratégico fundamental é que eles estão desenvolvendo o próprio aplicativo com a ajuda de uma universidade federal. Isso significa autonomia, não depender de tecnologia de terceiros. E olhando para frente, qual é o próximo destino dessa jornada? O que o futuro reserva? A ambição não é pequena, não. O plano é saltar dos atuais 10 mil motoristas para mais de 150 mil. O objetivo?
conquistar cerca de 10% de todo o mercado de transporte por aplicativo no Brasil. É uma meta ousada, que mostra a confiança que eles têm nesse modelo. No fim das contas, a proposta toda é sobre chegar a um destino diferente. Um destino onde o trabalho tem mais dignidade, onde o dinheiro gerado na cidade fica na cidade, e onde o modelo de negócio é baseado na cooperação e não na pura e simples extração de valor. Fica a pergunta no ar. Essa experiência brasileira, de um modelo que pertence a quem realmente trabalha, será que ela não aponta para um caminho novo? Um caminho que pode, quem sabe, redesenhar o futuro do trabalho não só no transporte, mas em toda a economia de plataforma? Uma ideia para se pensar.